Lisa Kleypas. Os Mistérios de Bow Street. Livro 1. Cortesã por uma Noite. Capítulo 3. Grant acordou com o sol fraco da manhã, começando a se insinuar pela janela. Encarou o teto azul claro do quarto de hóspedes e se surpreendeu por um instante ao não encontrar o baldaquino cor de vinho que ficava acima da própria cama. De repente, lembrou-se dos eventos da noite anterior. Não ouviu nenhum som vindo do quarto que Vivienne ocupava e se perguntou como teria sido a noite dela. Depois de tudo por que passara, a mulher, provavelmente, dormiria o dia todo. Grant cruzou as mãos atrás da cabeça e ficou deitado por mais algum tempo, ponderando o fato de Vivienne estar ali, na casa dele, a apenas alguns metros de distância. Fazia tempo que nenhuma mulher dormia sob seu teto. Vivienne Duval, à mercê dele. Essa ideia o divertia imensamente. O fato de ela não se lembrar do que acontecera entre eles só deixava a situação mais interessante. Grant deu um bocejo, sentou e coçou os pelos escuros do peito. Tocou a campainha para chamar o valete. Foi até uma cadeira próxima e vestiu a roupa de baixo e a calça cinza que já estavam separadas ali. A rotina matinal dele fora estabelecida por anos de hábito. Levantava-se ao nascer do sol, fazia a sua higiene e se vestia em 20 minutos. Passava a meia hora seguinte devorando um café da manhã enorme e lendo o Times. E depois partia a pé para Bow Street. Sir Ross Cannon exigia que todos os patrulheiros se apresentassem na central até às 9 da manhã, no máximo. Em menos de 5 minutos, Kellow, o valete de Grant, apareceu com um jarro de água quente para barbeá-lo e todos os outros equipamentos necessários. Uma criada chegou na mesma hora para acender o fogo e limpar a grade da lareira. Grant derramou água quente em uma bacia e lavou o rosto várias vezes, tentando amaciar um pouco a que devia ser a barba mais obstinada de Londres. Quando terminou de se barbear, vestiu uma camisa branca, um colete estampado cinza e uma gravata de seda preta. O uniforme oficial dos patrulheiros incluía um colete vermelho, casaco azul, calça azul marinho e botas pretas de cano alto reluzentes de tão engraxadas. Grant detestava aquela roupa. Um homem de tamanho mediano, dentro do uniforme de cores vivas, que tinha inspirado as pessoas a apelidarem os patrulheiros de piscos de peito ruivo, como a ave. Já ficava um tanto enfatuado. Em um homem da altura dele, o efeito era alarmante. O gosto pessoal de Grant pendia para roupas escuras e bem cortadas em tons de cinza, bege e preto, que ele usava sem nenhum adorno pessoal, a não ser o relógio de bolso. Ele mantinha os cabelos convenientemente curtos e às vezes se via compelido a fazer a barba 2 vezes no mesmo dia, quando uma ocasião formal exigia que tirasse os pelos mais insistentes. Grant só dormia bem à noite depois de tomar banho. O cansaço físico do trabalho, para não mencionar os maus elementos com os quais costumava lidar, com frequência o fazia sentir-se sujo por dentro e por fora. Embora ajudar os patrões a se vestirem fosse função comum entre os valetes, Grant preferia fazer isso sozinho. Achava absurda a ideia de permanecer imóvel enquanto outra pessoa o vestia. Era um homem fisicamente apto, não um menino que usasse calças curtas. Quando Grant expressara essa opinião para um de seus amigos de posição social elevada, o outro comentara, em tom bem-humorado, que aquela era uma das diferenças essenciais entre as classes mais baixas e a aristocracia.
Quer dizer que só as classes mais baixas sabem passar os próprios botões para as casas? Perguntara Grant com ironia. Não, respondeu o amigo com uma risada. As classes mais baixas só não têm a escolha. A aristocracia, por outro lado, pode ter outras pessoas para realizar esse tipo de trabalho. Depois de amarrar a gravata de seda preta com um nó simples, Grant ajeitou as pontas do colarinho para o alto. Então, passou a escova pelos cabelos escuros, desalinhados, e conferiu o resultado no espelho. Quando já estendia a mão para o casaco, ouviu um som abafado a alguns cômodos de distância. Vivian murmurou e soltou o casaco na mesma hora. Grant chegou ao quarto principal em poucas passadas e entrou sem se preocupar em bater a porta. A criada já passara por ali e um fogo baixo ardia na lareira. Vivian tentava sair da cama sozinha. A camisa que ele emprestara embolada entre as coxas. Os cabelos longos caiu em ondas rebeldes por suas costas. Ela estava apoiada em um pé só e com pouco equilíbrio. O tornozelo torcido estava enfaixado e ainda inchado. E a dor que provocava ficou óbvia quando ela tentou dar um passo para longe da cama. Do que precisa? Perguntou Grant. Vivian se sobressaltou ao ouvir o som da voz dele. Não parecia muito melhor do que na véspera. O rosto ainda estava extremamente pálido. Os olhos inchados, o pescoço com hematomas. Quer ir ao banheiro? Perguntou ele. A pergunta direta a deixou sem jeito. Um forte rubor cobriu sua pele. A ruiva ruborizava era algo bastante admirável, pensou Grant, com um súbito bom humor. Sim, obrigada, murmurou ela, a voz rouca e tensa. A mulher deu mais um passo cauteloso e oscilante. Se puder me dizer onde fica, eu a ajudarei. Ah, não. Na verdade, Vivian arquejou quando Grant a levantou nos braços. O corpo pequeno e leve contra o peito dele. Grant a carregou pela curta distância até o banheiro. 2 portas depois do quarto no corredor. Enquanto ela tentava puxar a camisa mais para baixo, agoniada. Ele achou aquele pudor estranho para uma cortesã. Vivian era conhecida por sua desinibição sexual e pelo estilo com que se vestia, elegante e provocante ao mesmo tempo. A vergonha não fazia parte de seu repertório. Por que parecia tão perturbada? Você logo estará mais forte, disse Grant. Nesse meio tempo, permaneça na cama e não apoie o peso no tornozelo. Se precisar de qualquer coisa, toque a sineta para chamar uma das criadas. Sim, obrigada. As mãos pequenas da jovem estavam ao redor do pescoço dele. Lamento perturbá-lo, senhor. Vivian hesitou e Grant percebeu que ela havia esquecido seu sobrenome. Pode me chamar de Grant, disse ele, colocando-a no chão com cuidado. Não tem problema. Vivian saiu do banheiro alguns minutos depois e ficou surpresa por ainda encontrá-lo ali. Ela parecia pouco maior do que uma criança, usando a camisa dele, com as mangas enroladas várias vezes e a barra chegando abaixo dos joelhos. Vivian ergueu os olhos para Grant e retribuiu o sorriso amigável dele com um sorriso envergonhado. Melhor? Perguntou ele. Sim, obrigada. Grant lhe estendeu a mão. Deixe-me ajudá-la a voltar para a cama. Ela hesitou, mas logo mancou na direção dele. Grant ergueu o corpo esguio mais uma vez. Com cuidado. Um braço nas costas dela e o outro sob os joelhos. Embora a segurasse com extrema gentileza por causa dos machucados, Vivian arquejou quando ele apoiou contra o peito. Grant
Já tivera muitas mulheres nos braços, mas nenhuma tão sedutoramente delicada. Vivienne tinha ossos pequenos, mas era voluptuosa, flexível e muitíssimo atraente. De volta ao quarto, ele a deitou na cama e arrumou uma pilha de travesseiros atrás dela. Vivienne puxou as cobertas para cima, até o pescoço. Apesar da condição dela, acamada, ou talvez por causa disso, Grant se viu dominado mais uma vez por uma necessidade desconcertante de aconchegá-la e acariciá-la. Logo ele, conhecido por possuir um coração de pedra ou algum outro material igualmente impermeável. "Está com fome?" perguntou de repente. "Não muita." "Quando a governanta trouxer a bandeja, quero que coma alguma coisa." Por alguma razão, um tom imperativo a fez sorrir. "Prometo tentar." Grant ficou paralisado diante do sorriso dela. Radiante e cálido. Um lampejo de magia que iluminou o rosto delicado. Aquilo era tão alheio à mulher egocêntrica que ele conhecera no baile de Wentworth, que Grant se perguntou por um instante se seria realmente a mesma pessoa. Mas sim, sem dúvida, aquela era Vivienne. Grant chamou ela hesitante. "Por favor, poderia me trazer um espelho?" Vivienne levou as mãos ao rosto em um gesto de constrangimento. "Não me lembro da minha aparência", explicou ela. Ele conseguiu se forçar a afastar os olhos dela e foi até o armário no canto do quarto, onde guardava seus apetrechos de cavalheiro. Procurou nas gavetas estreitas até encontrar um estojo de madeira revestido de couro. Fora feito para guardar tesoura, lixa e outros acessórios de cuidados pessoais, com um espelho preso à parte interna da tampa. Grant voltou à beirada da cama, abriu o estojo e o entregou a Vivienne. Ela o segurou na frente do rosto, mas suas mãos ainda tremiam violentamente por causa da experiência da véspera. Grant pousou as mãos sobre as dela, para firmá-las, enquanto Vivienne examinava o próprio reflexo. As mãos dela estavam muito frias, os dedos rígidos e pálidos. Ela arregalou os olhos e mal parecia respirar. "Como é estranho não reconhecer o próprio rosto", comentou. "Você não tem motivo para reclamar", disse Grant com a voz rouca. Mesmo machucado, pálido e devastado, o rosto de Vivienne era admirável. "Acha mesmo?" Ela ficou olhando para o espelho, sem demonstrar nenhum traço do prazer de se ver a si mesma que exibira no baile. Aquela Vivienne não tinha a menor dúvida de seus muitos atrativos. Já a mulher diante dele era bem menos confiante. "Todos acham. Você é conhecida como uma das grandes beldades de Londres." "Não vejo por quê", falou ela. E reparando na expressão cética de Grant, acrescentou: "Não estou buscando elogios. É só que parece um rosto muito comum." Vivienne fez uma careta engraçada, como uma criança brincando com o próprio reflexo no espelho, e soltou uma risada trêmula. "Não parece ser meu." Seus olhos cintilavam como safiras, e Grant percebeu, com um súbito alarme, que ela estava prestes a chorar. "Não", murmurou ele. "Eu lhe disse na noite passada o que sinto sobre lágrimas." "Sim, você não consegue suportar as lágrimas de uma mulher", falou Vivienne, secando os olhos com os dedos e deixando um sorriso hesitante curvar os seus lábios. Não imaginava que um patrulheiro pudesse ser tão sensível. "Sensível?" repetiu Grant indignado. "Sou muito durão." Ele pegou uma ponta do lençol e se apressou em secar o rosto dela. "É mesmo?"
Vivienne deu uma fungadela e o espiou por cima da barra do lençol. Grant percebeu um sorriso se insinuar por trás das últimas lágrimas que ainda cintilavam. Você me parece ter o coração mole. Grant abriu a boca para retrucar, mas se deu conta, de repente, de que ela estava brincando. Precisou fazer um enorme esforço para ignorar o calor inesperado que aqueceu seu peito. Meu coração é tão mole quanto uma pedra de moinho, informou a ela. Não farei mais comentários a respeito por enquanto. Vivienne fechou o estojo e balançou a cabeça melancólica. Não deveria ter pedido o espelho. Estou péssima. Grant observou os lábios secos e rachados dela com o senho franzido. Então, pegou um pequeno frasco de unguento na mesa de cabeceira e entregou a ela. Tente usar isto. É uma mistura especial que Lillian deixou para arranhões, áreas ressecadas ou ásperas, irritações na pele. Devo precisar de um barril deste unguento, comentou Vivienne, enquanto tentava abrir a tampa de porcelana. Grant pegou novamente o frasco e o abriu para ela. Mas em vez de devolvê-lo, manteve-o na palma da mão e deixou o olhar percorrer Vivienne. O tremor está melhor esta manhã, comentou em voz baixa. Vivienne enrubesceu e assentiu, parecendo embaraçada pelos tremores involuntários. Sim, mas ainda tenho a sensação de que nada irá me aquecer. Ela esfregou a pele clara e ressecada dos braços. Estava pensando se daria muito trabalho. Um banho quente? Isso. O prazer da expectativa na voz dela o fez sorrir. Podemos providenciar, mas você terá que se mover com todo o cuidado e deve deixar que as criadas a ajudem. Ou eu, se preferir. Vivienne o encarou, boquiaberta. Eu não gostaria de lhe dar esse trabalho, balbuciou. Não seria trabalho nenhum, continuou Grant. Só o brilho em seus olhos verdes traiu o fato de ele estar implicando com ela. Antes que Vivienne conseguisse se conter, uma imagem apareceu em sua mente. Ela dentro de uma banheira fumegante, enquanto Grant banhava seu corpo nu. Que rubor! Observou Grant com um súbito sorriso. Se isso não aquecer, nada o fará. Ele correu a ponta do dedo pelo unguento aveludado, com aroma de anis, e o levou à boca de Vivienne. Fique parada. Ela obedeceu, o olhar fixo no rosto de Grant, enquanto ele lhe aplicava o unguento nos lábios com muito cuidado. A superfície seca e dolorida absorveu no mesmo instante a fórmula. E Grant voltou a mergulhar o dedo no creme. O quarto estava silencioso, a não ser pelo som da respiração trêmula e profunda de Vivienne. Grant sentiu uma agitação no peito que o aborreceu profundamente. Tinha vontade de beijar Vivienne, de abraçá-la, de confortá-la, como se ela fosse uma criança perdida. Ele nunca teria imaginado que Vivienne Duval poderia ser tão terna e vulnerável. Maldita fosse. Se ela estivesse fingindo, ele não sabia o que faria. E claro, elas já fizeram algum outro pobre desgraçado perder a cabeça. Grant parou a pensar nisso e alertou a si mesmo, aborrecido, que não se deixasse afetar por Vivienne Duval. Poderia se aproveitar dela, ter o que quisesse, mas não deveria nem por um minuto se importar com ela. Era o tipo de problema de que não precisava. Ele esfregou mais unguento entre os dedos, até que o frescor do anis perfumasse o ar. Com o toque mais leve possível, espalhou creme pelo pescoço machucado e inchado. Vivienne se manteve imóvel, os olhos fixos na expressão dura no rosto dele.
Nós já nos conhecíamos antes de ontem à noite, não é mesmo? Perguntou ela em um sussurro. Ele desviou o olhar para baixo e levou algum tempo para responder. Poderíamos dizer que sim. Grant deixou os dedos correrem mais uma vez pela pele dela, até que um unguento penetrasse fundo nos machucados. Viviane se sentia mergulhada em confusão e tentou analisar a sensação do toque dele. A surpreendente impressão de familiaridade e conforto que sentia em sua presença. Nada no mundo era familiar para ela, nem mesmo o próprio rosto. Mas, de algum modo, Grant fazia com que se sentisse segura e tranquila. Ela não se sentiria desse modo na companhia de um estranho. Sentiria? Nós nos conhecemos bem? Perguntou Viviane, hesitante. Conversaremos sobre isso mais tarde. Ele precisava pensar um pouco no que diria a ela, em como apresentaria a situação. Nesse meio tempo, ela descansaria, se curaria e permaneceria sob a proteção dele. Embora Viviane não parecesse muito satisfeita com a evasiva dele, se absteve de continuar o assunto. E Grant se perguntou se ela ainda estava exausta demais para discutir. Ele enfiou a mão no bolso do colete e pegou o relógio. Ao ver que já estava tarde, franziu o senho. Tenho que partir para Bow Street, falou. Passarei pela sua casa hoje para pegar algumas roupas. Ela fez um esforço para sorrir, mas a expressão em seu rosto saiu suplicante. Tenho família ou amigos a quem avisar? Não sei sobre a sua família, admitiu Grant. Vou descobrir o que puder. E sim, você tem amigos. Mas é um momento para visitas. Você precisa descansar. Incapaz de resistir, ele estendeu a mão e deixou os dedos correrem pelas linhas de preocupação na testa dela. Não se preocupe, menina, murmurou. Viviane se recostou nos travesseiros, as pálpebras pesadas de exaustão. Tantas perguntas, falou ela, deixando escapar um suspiro. Logo, você terá todas as respostas que desejar, garantiu Grant. Mas parte da ternura vibrante deixou sua voz quando ele acrescentou. Embora você talvez não goste de algumas delas. Ela o encarou com seriedade, a mão ao redor do pescoço. O que aconteceu comigo ontem à noite? É o que pretendo descobrir, retrucou ele, de um modo severo que não deixava margem à dúvida. A Bow Street fora construída em meados do século XVI. Dos últimos 100 anos, houveram alguns moradores famosos ao longo do seu trajeto, ligeiramente arqueado. Mas, desde a virada do século, apenas um nome relacionado a ela realmente importava. Sir Ross Cannon. Às vezes, parecia que a atenção do mundo todo se concentrava no prédio estreito de 4 andares e em seu famoso ocupante. Cannon dirigia sua meia dúzia de patrulheiros e 80 outros agentes diversos, como se fosse um maestro. Os patrulheiros haviam conquistado fama mundial pelo sucesso do seu trabalho em conter badernas, solucionar crimes e proteger a família real. Fazia 5 anos que, devido ao falecimento de um dos sucessores de Henry Fielding, fundador da tropa, os nomes de muitos homens importantes tinham sido aventados como candidatos ao cargo de magistrado-chefe. No entanto, no final, alguém relativamente desconhecido foi indicado para assumir a posição. Ross Cannon, que já havia sido responsável pelo escritório da Grant Marlborough Street. Cannon assumiu os deveres de magistrado como se tivesse nascido para o cargo. Não demorará muito a deixar sua marca na Bow Street, tratando o trabalho de investigação como se fosse uma ciência, criando uma metodologia,
testando teorias, orientando e encorajando seus agentes com um zelo contagiante. Ele era exigente e motivado, e qualquer um de seus homens teria dado a vida por ele, sem pestanejar, inclusive Grant. Grant subiu os 3 degraus da frente do prédio número 4 e bateu com força a porta. Foi logo recebido pela governanta de Cannon, a senhora Dobson, uma mulher gorducha, de aparência maternal e cabelos grisalhos encaracolados. O rosto redondo cintilou com um sorriso quando ela o convidou a entrar. Novamente sem chapéu, Sr. Morgan. Do jeito que o vento está soprando do norte, vai acabar morrendo por causa de uma corrente de ar. Não posso usar chapéu, Sra. Dobson, respondeu Grant, enquanto tirava o sobretudo preto e o entregava a ela. A governanta quase desapareceu embaixo do tecido pesado de lã. Já sou alto demais. Os chapéus de copa alta que estavam em voga o deixavam ridículo, acrescentando centímetros desnecessários à sua altura já descomunal, e fazendo quem passasse por ele na rua encará-lo abertamente. Ora, não usar chapéu tampouco vai fazer com que alguém ache que o senhor é baixo, argumentou a mulher. Grant sorriu e beliscou carinhosamente a bochecha dela, fazendo a governanta arquejar e repreendê-lo. Mas suas reprimendas não eram sérias. Ambos sabiam que, de todos os patrulheiros, Grant era o favorito da senhora Dobson. Onde está Cannon? Perguntou ele, os olhos verdes cintilando. A governanta indicou o escritório do magistrado. A propriedade de número 4 da Bond Street abrigava uma casa, um jardim minúsculo, salas de escritório, um tribunal e uma sala de detenção com trancas reforçadas, onde os prisioneiros eram mantidos. Como nascer em uma família de posses, Cannon poderia ter vivido de forma indolente, em um lugar muito mais luxuoso do que aquele. Mas não era da sua natureza. Ele tinha paixão por justiça, e com tudo o que precisava ser feito, não havia tempo para preguiça ou frivolidade. Para Cannon, a vida era um negócio sério, e ele a levava de acordo com sua crença. Dizia-se que a jovem esposa, em seu leito de morte, o fizera prometer que nunca voltaria a se casar. E Cannon mantivera sua palavra. Sua energia tremenda era canalizada para o trabalho. Mesmo os amigos mais próximos e mais caros jurariam prontamente que nada seria capaz de quebrar o controle ferrenho que ele mantinha sobre os segredos do próprio coração. Grant seguiu pelo corredor estreito que levava ao escritório particular de Cannon e quase colidiu com 2 patrulheiros que saíam. Flagstad e Keyes. Ambos eram mais velhos do que ele, já bem próximos dos 40 anos. De partida para guardar os traseiros reais de novo, comentou Keyes, brincalhão. Flagstad contou que receberam uma missão mais lucrativa no Banco da Inglaterra, onde estavam sendo pagos os dividendos trimestrais aos acionistas. E o que lhe coube esta manhã? Perguntou Flagstad a Grant. O rosto marcado pelo tempo estava franzido em uma expressão bem-humorada. Não me conte, decidiu ele. Outro assalto a banco ou um arrombamento no oeste da cidade, que você vai cobrar uma fortuna para resolver. Grant respondeu com um sorriso, pois estava acostumado com as brincadeiras dos colegas em relação aos seus trabalhos muito bem pagos, e se absteve de argumentar que, no ano anterior, havia capturado mais bandidos que os outros 5 patrulheiros juntos. Eu simplesmente aceito o que estão dispostos a pagar, retrucou calmo. A única razão para os nobres requisitarem seus serviços é você ser um janota, falou Keyes com uma gargalhada. Outro dia mesmo, uma dama me disse: de todos os patrulheiros, apenas o Sr. Morgan tem a aparência que vocês deveriam ter. Ele deu uma risadinha, debochado ao lembrar. Como se a aparência de um homem
tivesse algo a ver com a forma como ele faz o seu trabalho. Emendou. Eu sou Janota? Indagou Grant incrédulo. Relanceou os olhos para a própria roupa, tão conservadora, e então para a aparência de Dandy de Keyes. Cabelos meticulosamente jogados para trás. Alfinete de ouro na gravata, com nó elaborado. Minúsculas flores de seda e flores de lis bordadas no colete. Para não mencionar o chapéu creme de aba larga, inclinado em um ângulo calculado sobre um dos olhos. Tenho que me vestir desta forma no tribunal, rebateu Keyes, na defensiva. Flagstad riu e começou a guiar Keyes para longe, antes que uma discussão começasse. Espere, falou Keyes, com um tom de interesse na voz. Morgan ouviu dizer que foi chamado para investigar um corpo encontrado no rio ontem à noite. Sim. Keyes pareceu impaciente diante da concisão de Grant. Comunicativo você, não? Ora, o que pode nos contar a respeito? A vítima era homem ou mulher? Por que isso lhe importa? Perguntou Grant, perplexo com o interesse do outro patrulheiro. Vai assumir o caso? Insistiu Keyes. É provável. Posso pegá-lo se quiser, ofereceu Keyes. Deus sabe que você não tem muito interesse em investigar uma mulher morta. Fiquei sabendo que cadáveres não estão pagando muito atualmente. Flagstad deu um risinho abafado diante da brincadeira sem graça. Grant encarou Keyes com atenção renovada. Por que você acha que era uma mulher? Perguntou. Keyes pareceu surpreso e demorou um instante para responder. Foi só um palpite, amigo. Estou certo? Grant encarou uma última vez, desconfiado. Para evitar mais comentários, entrou na sala de Cannon. Sir Ross estava sentado de costas para a porta, diante de uma enorme escrivaninha de carvalho, posicionada em frente à longa janela retangular que dava para a rua. A enorme gata malhada, de marrom e cinza, que ocupava um canto da escrivaninha, olhou de relance para o recém-chegado. A felina tinha sido descoberta nos degraus da entrada da central alguns anos antes. Por maldade de alguém, ou acidente, não tinha mais o rabo, de modo que fora logo batizada de Talhada. Era fiel a Cannon, para quem reservava todo o seu afeto, mal suportando outras pessoas. Cannon virou a cabeça de cabelos escuros e recebeu Grant com uma expressão agradável, mas sem sorrir. Bom dia, murmurou. Há um bule de café no aparador. Grant nunca recusava uma xícara de café. Sua paixão pela bebida amarga só rivalizava com a do próprio Cannon. Os dois tomavam café puro e escaldante sempre que possível. Grant se serviu de uma boa quantidade e se sentou numa cadeira próxima que o chefe indicou. O magistrado voltou a atenção outra vez para alguns documentos que estavam em cima da mesa e assinou um deles com um gesto floreado. Enquanto esperava, Grant deixou os olhos correrem pela sala, confortavelmente familiar. Uma das paredes era repleta de mapas da cidade, dos condados próximos e também de plantas baixas de Westminster Hall, do Banco da Inglaterra e de outros prédios importantes. Outra parede era coberta por estantes de livros, contendo um número de volumes capaz de esmagar um elefante. A mobília consistia em algumas poucas peças pesadas de carvalho, simples e funcionais. Um globo terrestre estava apoiado sobre um suporte de mogno em um dos cantos. Restara espaço na parede para um único quadro. Uma paisagem do norte do país de Gales, onde um pequeno riacho corria sob pedras escarpadas, com árvores escuras e colinas cinzentas assomando à distância. A paisagem imaculada parecia dissonante em comparação com a agitação frenética de Londres. Finalmente, Cannon se virou para Grant, as sobrancelhas negras arqueadas em um pedido de informações. Com as feições marcadas
e os olhos de um cinza invernal. Seu rosto fazia lembrar um lobo. Caso permitisse que algum calor aquecesse a sua expressão, Cannon seria considerado belo. E então, murmurou o magistrado, e quanto ao cadáver que você investigou na noite passada? É necessário o parecer de um legista? Nada de cadáver, retrucou Grant bruscamente. A vítima, uma mulher, ainda está viva. Eu a levei para minha casa e mandei chamar o Dr. Lillen. Muito caridoso da sua parte. Grant respondeu com um dar de ombros cauteloso. Conheço a dama, mais ou menos. O nome dela é Vivienne Duval. O nome despertou o interesse de Cannon. A mesma que o rejeitou no baile de Wentworth? Fui eu que a rejeitei, declarou Grant, com um lampejo de irritação. De algum modo, no decorrer da fofoca, a história se desvirtuou. Cannon arqueou bem alto as sobrancelhas negras e deixou escapar um irônico no fundo da garganta. Continue. Conte-me sobre o estado da senhorita Duval. Grant tamborilou os dedos no braço da cadeira. Tentativa de assassinato, sem dúvida. Hematomas fortes e marcas de dedos ao redor do pescoço, para não mencionar um golpe na cabeça. De acordo com Lillen, ela vai ficar bem. Mas há um problema. A senhorita Duval perdeu a memória. Não pode nos dar um único detalhe do que aconteceu. Não se lembra nem do próprio nome. O médico disse quando a memória dela deve retornar. Grant balançou a cabeça. Não há como saber. E até que a investigação traga alguma evidência à luz, ou até que ela recupere a memória, é mais seguro que todos pensem que está morta. Cannon estreitou os olhos fascinado. Devo indicar um dos outros patrulheiros para investigar? Ou você assumirá o caso? Quero ficar com ele. Grant bebeu o resto do café e envolveu a xícara com os dedos longos, absorvendo o pouco calor que restava. Vou começar interrogando o antigo protetor dela, Lord Gerard. Pareceu-me provável que ele, ou algum amante ciumento, tenha tentado estrangulá-la. O diabo sabe que certamente há uma longa lista de homens que se encaixam na descrição. Cannon torceu os lábios, contendo o sorriso. Mandarei um homem interrogar o barqueiro que a encontrou, assim como os que estavam em balsas de passageiros perto da ponte de Waterloo na noite passada, falou o chefe. Talvez um deles tenha visto ou ouvido algo útil. Avise-me do desenrolar da sua investigação. Neste meio tempo, onde a senhorita Duval estará residindo? Grant fitou as gotas negras que cintilavam dentro da xícara. Comigo. Falou do modo mais prosaico possível. Com certeza, ela tem amigos ou parentes que a receberão. Ela ficará mais segura sobre a minha proteção. Grant encarou o olhar penetrante e invernal de Cannon sem hesitar. O magistrado sempre evitava comentar sobre a vida pessoal de seus patrulheiros, desde que eles cumprissem com suas obrigações do trabalho. No entanto, o coração de Cannon era vulnerável no que se referia a mulheres e crianças, e ele faria tudo o que estivesse em seu poder para evitar que fossem maltratadas. O magistrado deixou o silêncio se estender por mais tempo do que seria confortável antes de voltar a falar. Morgan, acredito conhecê-lo bem o bastante para ter certeza de que você não se aproveitaria dessa mulher. Não importa quais sejam os seus ressentimentos pessoais. Eu jamais forçaria uma mulher a fazer nada que ela não desejasse, respondeu Grant, sem se alterar. Não estava me referindo à força, retrucou Cannon em voz baixa, e sim à manipulação, oportunismo e sedução.
Grant se sentiu tentado a mandar que o magistrado cuidasse da própria vida. Por isso, se levantou e pousou a xícara vazia sobre a mesa lateral. Não preciso de um sermão, declarou irritado. Não vou fazer mal à senhorita Duval. Tem a minha palavra em relação a isso. Mas leve em consideração que ela dificilmente poderia ser considerada uma mulher virtuosa. É uma cortesã. Manipulação e sedução são ferramentas do ofício para ela. A perda de memória não muda quem ela é. Sem se deixar abalar, Cannon juntou a ponta dos dedos e encarou Grant com uma expressão pensativa. A senhorita Duval está disposta a aceitar sua decisão de mantê-la na sua casa? Se ela não gostar da ideia, é livre para partir. Certifique-se de deixar isso claro para ela. Grant se conteve para não responder de modo grosseiro. Apenas inclinou a cabeça concordando. Mais alguma coisa? Perguntou, de um jeito ao mesmo tempo suave e debochado. Cannon continuou a encará-lo. Talvez você possa explicar por que deseja abrigar a senhorita Duval sobre o seu teto, já que está claro que não gosta dela. Eu nunca disse que não gosto dela, retrucou Grant. Ah, por favor, repreendeu Cannon de leve. Você não fez segredo de seu ressentimento depois de ter sido vítima de fofocas por causa dela. Pode considerar que esta é minha oportunidade para reparar a situação. Além do mais, é meu dever. O olhar de Cannon ficou expressivo. Apesar do caráter da dama, ou da falta dele, prefiro que mantenha suas mãos longe dela até que recupere a memória e a investigação seja concluída. Grant quase não se aguentava mais de irritação. Deu um sorrisinho. Não faço sempre o que pede. Cannon deixou escapar um suspiro breve e explosivo e se virou na direção da escrivaninha. Gostaria muito que sim, murmurou e fez um gesto breve com a mão, dispensando o patrulheiro. Até mais. Talhada, disse Grant. Porém a gata virou a cabeça com desdém, o que o fez sorrir. Park Lane, o ponto central da prestigiosa área de Mayfair, era o endereço mais cobiçado de Londres. Envolta em uma aura de riqueza e autoridade, a rua abrigava mansões com colunas imponentes projetadas em escala grandiosa. As casas tinham a intenção de convencer os passantes de que seus moradores eram superiores aos seres humanos comuns. Grant já vira muito da vida íntima da aristocracia para se deixar impressionar pela grandeza de Park Lane. A nobreza tinha defeitos e fraquezas tanto quanto os homens comuns. Talvez mais. A única diferença entre um aristocrata e um plebeu era que o primeiro tinha muito mais recursos para encobrir suas más ações. E às vezes, a nobreza realmente acreditava estar acima da lei. Era esse tipo de gente que Grant mais apreciava levar à justiça. O nome do protetor mais recente de Vivian era William Henry Elliot, Lord Gerard. Sendo o futuro conde de Newbury, sua principal ocupação era esperar que o pai morresse para que ele então herdasse um título respeitado e uma fortuna considerável. Infelizmente para Gerard, o pai gozava de ótima saúde e era provável que se mantivesse à frente do condado por muitos anos ainda. Nesse meio tempo, Gerard buscava formas de se divertir, entregando-se a seus gostos exuberantes por mulheres, bebida, apostas e caça. O arranjo, com Vivian Duval, o transformaria em objeto de inveja de muitos outros homens. Ela era um belo troféu a ser exibido. Gerard era conhecido por seu gênio difícil, dado a violentos ataques de raiva quando se via privado de algo que desejava. Embora um cavalheiro supostamente devesse aceitar com espírito esportivo
as perdas no jogo. Geralt trapaceava e mentia. Dizia-se que ele descontava suas frustrações nos criados e que era um patrão tão ruim que tornava difícil contratar empregados para suas diversas propriedades. Grant subiu os degraus da entrada da mansão em estilo clássico, com frontões com colunas e nichos abrigando estátuas. Depois de algumas batidas fortes com a mão enluvada, uma banda da porta dupla foi aberta, revelando o rosto austero de um mordomo. "O que deseja, senhor?" perguntou o homem. "Informa Lord Geralt que o Sr. Morgan está aqui para vê-lo." Grant percebeu, pela expressão do mordomo, o exato momento em que foi reconhecido. E o homem passou a mostrar certa cautela. "Senhor, sinto informar que Lord Geralt não se encontra. Se deixar seu cartão de visita, eu me certificarei de que seja entregue a ele mais tarde." Grant deu um sorriso irônico. "Não se encontra" era uma frase muito usada por mordomos para comunicar que um lord, ou uma dama em particular, provavelmente estava sim, em casa, mas não desejava receber visitas. Porém, quando Grant queria interrogar uma pessoa, as sutilezas sociais era a última coisa a ficar em seu caminho. "Não deixe cartões", falou ele sem rodeios. "Vai dizer a seu patrão que o Sr. Morgan está aqui. Não se trata de uma visita social." A expressão do mordomo permaneceu impassível, mas ele exalava desagrado. Sem dizer mais nada, o homem deixou Grant à porta e desapareceu dentro da casa. Grant entrou e fechou a porta pesada com um movimento firme da bota. E ficou ali, examinando o hall de entrada, que tinha fileiras de colunas cintilantes de mármore e paredes pintadas no tom suave e opaco de uma das cores da moda, chamada cinza parisiense. A parte superior das paredes era trabalhada em gesso até o teto, muito imponente. No lado oposto, à porta dianteira, havia um pórtico em forma de arco, contendo uma pequena estátua de uma figura feminina alada. Grant se aproximou da estátua e tocou uma das asas delicadas, admirando o elegante trabalho. O mordomo reapareceu nesse momento e franziu o senho em uma expressão de arrogância e irritação. "Senhor, esta obra é parte da estimada coleção de Lord Geralt de estátuas romanas." Grant recuou. "É grega, na verdade", retrucou tranquilo. "A original estava na mão de Atena, no Panteão." "Ora", murmurou o mordomo confuso. "Não deve ser tocada. Se fizer a gentileza de me acompanhar, Lord Geralt irá recebê-lo." Grant foi levado até um grande salão de visitas, com paredes cobertas por painéis de madeira de um branco cremoso e adornadas com formas octogonais em damasco vermelho. O teto era impressionante, coberto por trabalhos em vermelho e dourado, que se espalhavam a partir de um sol dourado no centro. Entre um par de janelas, com vários painéis de vidro, havia uma série de medalhões com retratos dos rostos robustos e dignos dos últimos 5 condes de Newbury. "Aceita uma bebida, Morgan?" Lord Geralt entrou no salão, usando um robe de veludo verde bordado. Os cabelos desalinhados se espalhavam ao redor do rosto cheio, e a pele tinha o rosado de quem exagerava no álcool. Geralt segurava um copo com alguma bebida e foi até uma enorme poltrona com pés curvos, onde se acomodou com cuidado. Embora estivesse pouco mais de 30 anos, uma vida dedicada à autoindulgência o fazia parecer pelo menos 10 anos mais velho. Geralt tinha uma aparência absolutamente mediana. Nem gordo, nem magro. Nem alto, nem baixo. Nem bonito e nem feio. Só o que se destacava em seu rosto eram os olhos, escuros, pequenos e intensos. "Um armanhaque muito fino", comentou Geralt, girando seu copo. "Aceita?" "Ainda está um pouco cedo para mim",
respondeu Grant, balançando ligeiramente a cabeça. Acho que não consigo pensar em uma forma melhor de começar o dia. O Lorde tomou um longo gole do líquido cor de sangue. Grant manteve a expressão agradável, mas uma sensação sombria se agitou em seu íntimo enquanto observava Garrett. A imagem de Vivienne com aquele homem, servindo-o, dando-lhe prazer, passou diante dele em um lampejo inquietante. Ela fora cortesã de Garrett e, sem dúvida, se venderia ao próximo homem disposto a pagar o seu preço. Com um misto de inveja e repulsa, Grant sentou na cadeira perto da de Garrett. Obrigado por aceitar conversar comigo, murmurou Grant. Garrett desviou a atenção do copo apenas pelo tempo necessário para dar um sorriso azedo. Pelo que entendi, eu não tinha muita escolha. Não acredito que vai demorar muito, assegurou Grant. Tenho apenas algumas perguntas a lhe fazer. Está conduzindo alguma investigação? Qual é? E a quem diz respeito? Grant se recostou na cadeira, aparentemente relaxado, mas seu olhar não se afastou do rosto de Garrett. Eu gostaria de saber sobre seu paradeiro de ontem, por volta da meia-noite. Estava no meu clube, o Cravens. Vários amigos podem confirmar minha presença lá. A que hora saiu do clube? Às 4, talvez 5 da manhã. Gerard curvou os lábios em um sorriso presunçoso. Tive uma onda de sorte no jogo. Então dei uma escapada com uma das moças da casa. No geral, foi uma noite excelente. Grant se lançou na pergunta seguinte. Qual era a natureza do seu relacionamento com a senhorita Vivienne Duval? O nome pareceu abalar a satisfação de Garrett. O rubor em seu rosto se aprofundou, e os olhos escuros se estreitaram como dois riscos formados por obsidianas. Ele se inclinou para a frente, segurando o copo de armanhac em ambas as mãos. Isso tem a ver com Vivienne, então? O que aconteceu? Ela se meteu em alguma encrenca? Por Deus, espero que seja algo terrível e lhe custe absurdamente caro, seja o que for. Diga a ela que não erguerei um dedo para ajudá-la, mesmo que ela venha rastejando até mim. Preferiria beijar os pés do Papa. Seu relacionamento com ela, repetiu Grant, a voz tranquila. Garrett terminou a bebida, com um gole barulhento, e secou a boca na manga. O líquido pareceu acalmá-lo, e seu rosto se abriu em um sorriso ardiloso. Acredito que já saiba a resposta, Morgan. Você mesmo já demonstrou interesse nela, não foi? E ela não o aceitou. O Lorde deu uma gargalhada. Então voltou a ficar sério. Vivienne, aquela bruxa. Tive 2 anos com ela. Paguei suas contas, dei a ela a casa onde mora na cidade. Joias, uma carruagem, cavalos, tudo o que ela desejava. Não importava o que fosse. Tudo em troca do direito exclusivo de ir para a cama com ela. Ou ao menos era para ver a exclusividade. Mas não me iludi, achando que Vivienne seria fiel. Aquela mulher não é capaz disso. Foi por isso que o arranjo entre vocês acabou? Porque ela foi infiel? Não. Garrett encarou o copo vazio com uma expressão aborrecida. Antes que eu lhe conte mais, você pode me explicar uma coisa? Por que estamos falando sobre Vivienne? Aconteceu alguma coisa com ela? Pode responder as minhas perguntas aqui ou na Bow Street, retrucou Grant com toda a calma. Não seria o primeiro nobre a ser interrogado na sala de detenção. O ímpeto de raiva e incredulidade fez Garrett se levantar. Como ousa me ameaçar? Por Deus, alguém precisa colocá-lo no seu lugar. Grant também se levantou, superando a altura de Garrett em uns 30 centímetros. Sinta-se à vontade para tentar
disse impassível. Ele raramente usava o próprio tamanho para intimidar os outros. Preferia se valer da sagacidade. Havia muitos homens que tentavam testar a própria força contra ele, incitando-o a entrar em uma briga, na esperança de impressionar os amigos com a própria ousadia. Grant havia muito se cansara de derrotar a interminável fila de galos de briga que o desafiavam. Só entrava em uma luta quando era estritamente necessário, e sempre vencia. Não sentia prazer em espancar um homem. No entanto, em se tratando de Gerard, talvez abrisse uma exceção. A expressão de Gerard passou a pura consternação quando se viu diante da figura gigantesca de Grant. Ele correu a mão pelos cabelos desgrenhados, em um gesto rápido e nervoso. Não, eu não vou enfrentá-lo, resmungou. Não me rebaixaria a trocar socos com um brutamontes ordinário. Grant gesticulou na direção da poltrona, com cortesia exagerada. Então sente-se, milord. Um novo pensamento pareceu ocorrer a Gerard, que se deixou cair pesadamente na poltrona macia. Santo Deus! Falou, a voz rouca. Viviane está morta, não é? É esse o motivo de tantas perguntas. Grant também voltou a se sentar e inclinou o corpo para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Encarou o rosto ruborizado de Gerard. Por que diz isso? Gerard falou como se estivesse atordoado. Viviane sumiu durante o último mês. Desde que terminamos nosso arranjo, os criados dela foram dispensados e a casa foi fechada. Fui a bailes a que Viviane deveria comparecer. Um sarau, um concerto. Ninguém sabia onde ela estava ou por que não tinha aparecido. Todos presumiram que se isolaram com algum novo protetor. Mas Viviane não ficaria longe de Londres por tanto tempo, a menos que alguma coisa estivesse terrivelmente errada. Por que diz isso? Ela se entendia com facilidade. Tem uma necessidade constante de estímulo e diversão. Uma noite tranquila em casa a deixaria louca. Viviane odeia ficar sozinha. Ela insiste em ir a alguma festa ou sarau todas as noites da semana. Nunca consegui acompanhar seu ritmo. Gerard deu uma risadinha derrotada. Ela ficou mais tempo comigo do que qualquer outro de seus protetores. E eu me sentia confortado por isso. Sabe, se a senhorita Duval tem algum inimigo? Ninguém que eu descreveria dessa forma. Mas há muitos que não gostam dela. Qual era a situação financeira da senhorita Duval quando se separaram? O dinheiro escorre como água por entre seus dedos. Ela não teria fundos suficientes para se manter por muito tempo. Precisaria encontrar um novo amante sem demora. Alguma ideia de quem poderia ter sido o candidato seguinte? Não. O que sabe sobre a família dela? Até onde sei, Viviane não tem ninguém. Como pode imaginar, nossas conversas raramente tomavam esse rumo. Gerard suspirou e cutucou um ponto mais seco das cutículas, bem cuidadas. Ainda vai demorar muito, Morgan. Estou ansiando por mais uma dose. Que rumo as conversas entre vocês tomavam? Perguntou Grant. A senhorita Duval tem algum passatempo em particular? Algum interesse que tenha desenvolvido recentemente? Nada que exista fora de uma cama. Ora, duvido até que ela já tenha lido um livro. Alguém a quem tivesse sido apresentada nos últimos tempos? Homens em particular? Gerard revirou os olhos. O próprio Deus não seria capaz de guardar na memória todos os homens que Viviane conhece. Conte-me sobre o dia em que ela encerrou o arranjo que tinham. Vocês discutiram? Naturalmente, eu tinha investido muito em Viviane e não via motivo para que as coisas não pudessem continuar.
Eu fingia que não via sempre, que ela resolvia ter um caso. Fiquei furioso. Cheguei mesmo a ameaçá-la, mas ela riu na minha cara. Exigi saber o nome do homem que me substituiria, já que eu estava certo de que Vivian não me deixaria sem antes garantir outro arranjo. Ela foi muito presunçosa e não me contou nada, a não ser que esperava logo se casar com alguém de grande fortuna. O tom dele agora revelava uma amargura bem-humorada. Que ideia! Prosseguiu Lorde. Um homem não se casa com uma mercadoria gasta, como Vivian Duval, a menos que queira se tornar motivo de riso em toda a Inglaterra. Mas é claro que, vindo de Vivian, eu não duvidaria de nada. Acho que é possível que ela tenha seduzido algum viúvo decrépito e o convencido a pedi-la em casamento. Houve testemunhas da discussão entre vocês? Tenho certeza de que os criados de Vivian ouviram. Eu, sem dúvida, me exaltei uma ou duas vezes. O senhor bateu nela? Nunca, respondeu Geralt na mesma hora, parecendo ofendido. Admito que me senti tentada a estrangulá-la, mas nunca agrediria uma mulher fisicamente. E apesar da raiva, teria aceitado Vivian de volta, se ela me quisesse. Mandaria o orgulho às favas. Grant franziu o senho diante dessa declaração. Na sua opinião, nenhuma mulher valia que um homem sacrificasse seu orgulho. Não importava quão bonita fosse. Haveria sempre outro rosto belo, outro corpo bem feito, novos encantos femininos que logo apagariam as lembranças dos anteriores. Sei o que está pensando, disse Geralt, mas há algo que você não compreende. Vivian é única. O cheiro, o gosto, a sensação de tocá-la. Nenhuma outra se compara. Não havia nada que ela não fizesse na cama. Já dormiu com uma mulher que não tivesse nenhum pudor? Se eu pudesse ter só mais uma noite com ela. Só uma hora. Ele balançou a cabeça e praguejou baixinho. Está certo, milord, disse Grant, tenso. Terminamos por hora. Conforme a investigação prosseguir, talvez eu tenha mais perguntas a lhe fazer. Ele se levantou e se encaminhou para a porta, mas parou ao ouvir a voz suplicante de Geralt. Morgan precisa me dizer o que aconteceu com ela. Grant se virou para ele com uma expressão de curiosidade. Se ela estivesse morta, falou lentamente, o senhor lamentaria? Ele esperou muito tempo por uma resposta, mas Geralt não encontrou o que dizer. Grant deu um sorriso cínico. O Lorde era como uma criança privada de seu brinquedo favorito. Sentiria a falta do prazer sexual que Vivian lhe dera, mas não nutria o menor carinho ou preocupação genuína por ela. Algumas cortesãs e seus protetores se amavam sinceramente. Tinha um relacionamento que durava décadas. Grant conhecia mais de um homem que escapara da amargura de um casamento arranjado, manter uma amante que lhe dera filhos e fora a companheira amorosa que a esposa deveria ter sido. Quanto a Vivian, no entanto, o papel de cortesã era meramente um negócio com a intenção de gerar lucro. O senhor tem uma cópia da chave da casa dela? Perguntou Grant a Geralt. A pergunta desconcertou o Lorde. Devo ter. Pretende revistar as coisas dela? O que espera encontrar? No que diz respeito à senhorita Duval, estou aprendendo a não esperar nada, retrucou Grant muito sério. A curiosidade e um estranho toque de medo se misturavam dentro dele, diante da perspectiva de visitar a casa de Vivian. Quanto mais Grant descobria sobre aquela mulher e seu passado sórdido, mais sombrio se tornava o seu humor. E aí, meus amores? Gostaram? Se sim, curtam. Compartilhem com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Se inscreva. Acione o sininho para não perder nenhum capítulo. E siga
Beth Audiolivros no Instagram e no Facebook. Beijos e até os próximos capítulos.